Ou seja, nós estamos falando aqui de... Pede igualdade. Esse é o problema. Cada um aí acha o que pode. Então assim, mas é estranho. Porque João aqui está dizendo que o verbo é maior do que Deus no sentido de fazer algumas coisas, pelo menos. Há um reconhecimento tácito de que foi Deus que criou tudo, ou o Criador, mas sem o verbo a criação não teria criado. Então, isso é meio estranho. Aí você vai ler essa confusão toda na mitologia ariana hindu entre Vishnu e Brahma. Sim, sim. Mas, indo para a sua pergunta, o Evangelho de João, ele é tido por alguns como gnóstico, porque exatamente ele faz a diferenciação. Você falou em Marcion. Marcion foi um cara que surgiu no ano 140, que produziu uma super igreja no século II e que dizia o quê? Que existiam dois deuses, um criador e um legislador. Aí começa essa coisa gnóstica que dá continuidade ao trabalho de Maria Madalena. Então assim, no século II já existia os paulicionistas, que era a turma que seguia as epístolas de Paulo, os helenistas gregos, os gnósticos, ou seja, o cristianismo já estava dividido em vários segmentos. No século II a gente tem Irineu, o bispo de Lyon, que começa a brigar com os gnósticos, surge Orígenes, dá uma nova visão ao cristianismo. E vamos logo para o século III para ver se a gente chega em Constantino. Os pais apostólicos surgem com a defesa do cristianismo, né? A defesa das críticas, né, gregas, Irineu de Lyon. É um debate filosófico teológico. Em torno da igreja que Marcion fundou no ano 140, que tornou-se a igreja mais importante da época. Lembrando, aqui não existia papa ainda, tá? Lógico. Eram várias igrejas, cada um com um bispo, disputando uma com a outra. Só após Constantino que tem isso de papa. Isso. Apesar de que Jesus fala, ninguém na terra chamei de vosso mestre, porque um só vosso mestre está no céu, ninguém na terra chamei de vosso pai, porque um só vosso pai. Aí vem esse negócio de papa, padre, gera polêmica, né? Perfeito. Então, no final do século III, indo para o século IV, o que é que acontece? Acontece que Helena, mãe de Constantino, percebeu o óbvio. Que óbvio era? Se você tiver apoio dos cristãos, você tá Constantino, os seus súditos romanos são cristãos, a maioria deles. Então, assim, o que diabos adianta você ficar perseguindo cristão como os outros imperadores antes de você? Filho, cai na real, assimila. Então, assim, Constantino, a história que se conta é que ele foi convertido porque teria visto um sinal no céu. Milvius lá, né? Esse símbolo será vitorioso. Isso, não entra nesse mérito, mas eu acho que isso é mais uma história formulada. Propaganda, estratégia de propaganda. Mas qual o drama? Pra mostrar fraqueza, talvez? Né? Qual o drama de Constantino? No início do século IV, os historiadores dizem que existiam mais de 4.000 evangelhos. Sim. 4.000 evangelhos? Mais de 4.000. Tinha que dar uma peneirada. Versões. Sim, falando mal de Jesus, bem de Jesus, tinha de tudo. Não, e dizem que cada igreja inventou um evangelho para dizer nós somos igrejas apostólicas. As igrejas disputavam. A igreja de Roma, a primazia. Evangelho era só mais uma igreja. De Judas, né? Surgiu no século II, isso aí é gnóstico. De Filipe. O que é que Constantino faz? Já que ele queria agora ser cristão... Um só Deus e um só imperador. Mas qual o problema? O problema é que Jesus era um bandido judeu. E na ótica romana. Os romanos são europeus. Aí como é que você ia transformar um bandido judeu lá do Oriente, um Che Guevara que morreu crucificado como bandido, e o pior, a autoridade romana foi quem executou a morte. Como é que Pilatos ter lavado a mão e passado pro povo? Dizem que Jerônimo é que inventou isso. Dizem. Pro latim. Mas tá no evangelho, lá nos manuscritos gregos. Né? Aí surge até um antissemitismo em cima disso. Foram os judeus que decidiram matar Jesus, não é o caso. Mas assim, aí Constantino faz o quê? Convoca um concílio de Nicéia em 325 e chama toda essa turma. Vamos resolver essa polêmica. Mas aí aqui deu bronca. Por quê? Porque um bispo chamado Ário colocou uma tese que seria anterior... Não, que Jesus era humano. O arianismo. O arianismo é que Jesus era só um ser humano. Não é o docetismo? Não. O arianismo vamos é o devagar. Cristo Deus? Não. Não. O arianismo, ele... Sem ser divindade. Porque assim,
A turma influenciada por Constantino queria elevar a condição de Jesus para ver se disfarçava com isso o rastro humano dele ser um judeu. Tá? Então Ário, o bispo Ário, defendia, olha, Jesus é um ser humano que divinizou-se, que foi tão formidável, blá, 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 blá. Aí a turma toda ficou contra Ário. Constantino não, Constantino apoiava Ário. Mas aí a turma ficou contra Ário, por quê? Porque eles não gostavam do Deus de Jesus, que é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus dos judeus. Não era por uma influência gnóstica deles? Ainda não. Não? Não, nesse ponto não. Essa turma queria só se livrar do Deus da Bíblia e da questão de tentar esquecer ou criar uma cortina de fumaça para transformar Jesus num herói, não num bandido. Aí surgiu aqui a ideia do trinitarismo, ou seja, de criar uma trindade, uma santíssima trindade, para ir contra a doutrina de Ário, elevar Jesus à condição de ser igual a Deus, mas que Deus não era o Abba que Jesus falava, é o Deus criado a partir da concepção dos trinitaristas que inventaram a figura do Espírito Santo, inventaram, que eu diga, transformaram algumas palavras de Jesus que falavam no Consolador, no Paráclito, papapá. Mas tinha no Antigo Testamento já, né? O Espírito de Deus. Mas aí esse Espírito de Deus pode ser só metáfora. Ou não. Mas assim, ser necessariamente o Espírito Santo. Entendi. Então assim, o fato é que os trinitaristas deram o show deles e criaram toda a Santíssima Trindade. E com isso abafaram o Jesus humano, sumiram com o Javé. E aquela prece, Ave Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, passou a ser Ave Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, que foi o que você Magnificat, usou. né? Minha alma engrandece o meu Espírito Celeste. Então isso surgiu aqui, mas isso foi em 325. Aí agora a Igreja de Roma era importante. Aí dois caras ficaram disputando a Igreja de Roma, que antes ninguém queria ser, porque todo mundo morria de medo de assumir essa bronca aí. Do Império Romano trucidar. Mas aí Damaso... Damaso foi o primeiro papa, né? Damaso, ele disputava com outro cara, né? Quem dos dois ia ser o bispo de Roma. Aí Damaso, para terminar com a briga, convidou o cara para se reunir com ele na Igreja Sofia, lá em Roma, domingo às 14 horas. Quando o antagonista dele chegou, ele disse, primeiro você, aí o cara entrou com todos os seus defensores, aí ele trancou a igreja por fora com travas de madeira, tocou fogo e matou o antagonista, e por isso que ele foi eleito bispo de Roma. E hoje é santo da Igreja Católica, é estranho, né? Mas foi esse Damaso... A gente não puxou a capivara do Constantino ainda, né? Ele quebrava também. Tudo bem. Tem toda a razão. E da Helena, sua mãe também, que tinha as capivaras também. Damaso foi quem chamou Jerônimo, porque Damaso não tinha o respeito dos outros bispos, chamou Jerônimo para pegar esses 4.000 evangelhos e verificar o que é que seria agora o credo oficial do catolicismo. E o velho cristianismo não confiável teria que ser transformado em apócrifo. Sim. Aqui surge a Bíblia que a gente conhece. A Vulgata, que é a versão em latim. Jerônimo, muito bem intencionado, mas com Damaso ali por trás. Aí, a partir daqui, a coisa saiu do prumo. Por quê? Porque eu concordo com isso. Aí surgiu totalmente... No século V e VI, a gente vê... Surgiu o quê? Os... Cátaros, por exemplo. Cátaros é outra história, mas assim, lá na própria Roma... O cisma do Ocidente, aquelas brigas, você diz? Igreja Oriental, Ocidental. Também, mas principalmente, depois, né? Assim, no século II a.C., um cara chamado Marciano de Capela, na cultura helênica, criou o trívio e o quadrívio, que eram 7 matérias que todo grego tinha aqui. Né? Isso aqui é o melhor método educacional na época. Isso é sensacional. Boécio foi um cidadão do século V, um cidadão romano, que estava traduzindo o trívio e o quadrívio para o latim para ver se se os romanos conseguiam chegar no mesmo padrão cultural dos gregos, e o catolicismo matou Boécio. Por quê? Porque os católicos só discutiam a questão
Aí entra o docetismo que você falou. Entendi. Aí várias teses... Só um espírito, né? Exatamente. Andava na areia da praia e não deixava marca. Aí vem o nestorianismo, vem o trinitarismo, o arianismo... Ou seja, só se discutia teologia em Roma. Essa foi o motivo, essa foi a razão da queda do Império Romano. Enquanto a educação grega, que poderia ter vindo para Roma, não veio porque a religião católica não deixou, aí ferrou Grécia, ferrou Roma. Sim. Aí entrou uma visão obscurantista na Igreja Católica, século V, VI, todo mundo analfabeto, e isso só foi rompido com Lutero, século XVI. Quando ele disse, pessoal, aí foi quando... Traduziu a Bíblia para o alemão. Então, assim, Constantino foi o cara que meio que transformou as lutas fratricidas entre as diversas correntes do cristianismo num credo que na época se pôde organizar como sendo aceito por todos os bispos da época. Ele uniformizou, né? Uniformizou, tá certo? Agora, não foi ele que decidiu que aqui ia ter na Bíblia. Não tinha conhecimento teológico para isso. Foi a turma, os padres da Igreja Católica. Sim. Então, assim, até que ponto isso foi bom ou ruim? Mas eu não sei dizer. Eu identifico um lado bom também. Sem ele, a gente não teria essas noções. E até tem a gente fala muito de obscurantismo da Idade Média, mas também teve a Renascença Carolíngia. Eles valorizaram o ensino, né? Guardaram os manuscritos antigos até que os árabes tinham preservado a cultura grega, né? Os escritos de Aristóteles, de Platão, Sócrates, eles acabaram preservando. Então, as primeiras universidades vão surgir dali também, né? Então, assim, só para dar uma moral para os católicos, né? Teve uma renascença cultural também, né? Não foi só Inquisição e treva. Não tenha dúvida. Como eu disse, o julgamento é muito difícil. Você hoje olhar para trás e com os valores de hoje, você sair criticando o que fulaninho... Vá para o lugar dele naquela época fazer o que ele fez. Não, e aí, aí entra uma conversa interessante, porque eu já vi em alguns vídeos você falando que Javé fez coisas más, mas ele não é mau. Não é isso, não é? Exatamente. E aí eu me lembro de um conceito teológico que é a teologia negativa, que é quando você não pode lançar sobre Deus, por exemplo, conceitos humanos, né? Equidade, né? Porque você fala assim, aí eu vou fazer uma pergunta. Teoricamente, quando Deus fala, Abraão, mata Isaac, a gente fala, cara, isso é horrível. Mas é horrível na nossa ótica. Talvez numa ótica divina, aí entra o relativismo moral que o próprio Nietzsche traz, né? Com a genealogia da moral. Que é divino, que deixa de ser. Entendeu? Como é que a gente vai... Por isso que às vezes eu vejo assim, Jeová não é mal, mas tem hora que ele faz coisa e a gente fala, isso é mal. Mas teoricamente não é mal numa perspectiva humana, né? A gente olhando a partir da nossa experiência, nosso coração. Aí de novo, depende... entendeu? Do grau de romantismo do nosso coração, da visão, porque assim... Não é nem romantismo, é uma questão de filosofia moral mesmo. Mas aí, você falou em teologia negativa. Teologia negativa, explicando para os nossos... não lançar em cima de Deus os meus conceitos de certo e errado. A teologia negativa se ancora na equidade, que é o quê? É uma doutrina que reconhece que nós humanos não temos como dizer o que Deus é. Mas a gente, mais facilmente, a gente pode dizer o que ele não é. Vai pelo inverso, né? Inverte a parada. Inverte a parada. Por isso que é teologia negativa. Tá? Mas aí, se a gente for usar isso para falar de Javé, isso aqui se ferra e Javé se ferra junto. Porque muito do que ele fala, muito do que Javé fez, a gente vai dizer, mas um Deus não faria isso. Aí entra o que Daniel está falando. Aí é a questão de como você... Eu vou dar um exemplo chulo, tá? Já admito que é chulo. Eu mostro pra você um vídeo assim de uma criança esperando o ônibus da escola, aí vem, de repente aparece um adulto, empurra essa criança, ela cai no chão e se machuca. Aí você convida a pessoa e fala o seguinte, faça um juízo de valor sobre essa atitude. O que você acha? Foi certo ou errado? Você vai falar, esse cara é um monstro, um psicopata, machucou a criança, precisa ser retirado do convívio da sociedade. Só que aí, às vezes, uma outra pessoa filmando num outro ângulo essa cena, vai ver que essa criança seria atropelada por um carro. E aí, em vez daquilo ser um ato de maldade pura, foi, na verdade, salvar a criança, dependendo da perspectiva. E aí eu parto do princípio seguinte, como eu sou limitado enquanto ser humano, eu não tenho conhecimento total, nem eternidade para ter todas as experiências possíveis, é muito difícil eu fazer juízo de valor de um recorte e falar, isso aqui Javé foi mal, aquele foi bom, aquele fez certo, aquele fez errado. Isso é mais uma questão de um relativismo moral que começa com Nietzsche e depois passa por Jacques Derrida e hoje nem se fala mais sobre a questão moral, né, dentro da filosofia contemporânea. Mas você sabia que eu acho que nós já estamos cometendo aqui um equívoco? Não.
A gente está deixando uma pessoa aqui nessa mesa muito folgado, só coçando a barba. Só... O Bilela? O meu sonho. E blá blá blá, e blá blá blá. Tá entendendo? E a gente aqui, sabe? Eu vou até exigir uns honorários, que eu que tô fazendo a entrevista. Eu tô deixando Você tá assistindo série, filme? Já tá comentando, viu, Vilela? Eu tô de boa. Vai falar o quê? Eu vou falar o quê? Eu vou quase começar a chutar. Vamos começar a xingar ele aqui sem ele perceber que ele vai acordar rapidinho. Não, eu quero assim que puder Entrar na parada. Alienígenas na parada. Putz, é verdade. A gente não tá no tema, né? Mas pode seguir ainda um pouco, ainda temos tempo aí. Nós estamos aqui falando mal e bem da vida alheia, mas podemos introduzir. Só em relação ao que a gente já falou, antes de entrar em alienígenas, manda umas perguntas aí, por favor. Eu tenho uma pergunta minha, se eu puder. Manda. Eu queria saber em relação a todo esse conceito, onde que entra o conceito de Deus ser o todo, a gente fazer parte de Deus, meio que ser uma fração de Deus. Tipo, Gaia, um lance do... Não sei. Tudo é uma coisa só. E a gente tipo, ser uma fração de Deus, que eu acho que vem do Partículas hermetismo de isso, Deus. né? Tem o conceito do panteísmo que vai um pouco disso, né? Tudo é Deus, Deus é tudo. Eu tenho uma outra, eu vou dar um exemplo que eu acho que é uma Sabe que tem um livro que eu li, não sei se vocês leram, que é Qual? do cara que fez o Dilbert, se não me engano. Chama Partículas de Deus. Sabe qual é o conceito dele, cara? Já leu esse livro ou não? Mas esse é o livro de física ou não? Não, o livro é ficção. Ele escreveu ficção. na cabeça Eu não li dele esse livro, não. que Deus, ele sendo onisciente, ele não tinha mais nenhuma perspectiva, não tinha graça nenhuma. Tava sem graça, né? Aí ele falou, qual é a única forma de eu ter uma emoção, ou ter alguma coisa pra fazer? É eu me destruir, me separar, e aí eu perco essa onisciência. E aí vem o Big Bang, e ele se espalha, e essa coisa, a gente ainda tá nessa hora de espalhar, e depois vem o Big Crunch, ele tentando se unir de novo, cada um de nós é um pouco dessa partícula, tudo é Deus, e a gente tentando se conectar e tal, pra ele voltar a entender o que ele é. Interessante, eu achei interessante. A ideia que eu ia falar era o seguinte, né? A gente vê no Gênesis, não é bom que o homem fique só, vamos fazer uma auxiliadora. Aí Deus dá um sono para Adão, né? Que seria tipo uma anestesia geral, corta a costela, né? Corta a costela a partir daquele DNA ali, ou das células tronco, faz Eva, né? Então, nesse sentido, até tive um debate com uma psicanalista uma vez sobre isso, que ela falando, né, que o cristianismo é o homem forte, Deus é homem, né? Deus é um ancião de dia, Jesus é homem, então é machismo do cristianismo. Eu falo, depende. Por quê? Porque o homem criado, que é o Adão, e Adão significa a humanidade, pode ser uma metáfora da humanidade como um todo. Adão, ele tem um vazio, ele tem um buraco. Ele foi criado pleno, mas retiraram a costela dele, um pedaço do seu corpo. E aí depois Deus fala assim, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher e serão ambos uma só carne. Então, quando ele é uma só carne com a esposa, ele recupera essa parte dele que ficou faltando. Então, na psicanálise vão falar, o homem tem o pênis, a mulher tem a vagina. Então, o homem tem aquilo que sobra e a mulher tem o que falta, e o homem que preenche o que falta. Eu falo que, por essa leitura que eu tô propondo, essa tese, é o homem que tem o que falta e a mulher que preenche. Porque quando o homem é uma só carne com a mulher, ele preenche essa falta dele. Da mesma forma... É o contrário, então a mulher é o contrário. Preenche. Aí, lógico, a professora de psicanálise falou, interessante essa teoria da vagina em Jesus. Eu falo, não era exatamente isso que eu queria dizer mais, porque eles estão pensando em arquétipo, né, do falos, né, e tal. Mas aí, se você extrapola para Jesus, né, Paulo fala que Jesus é o segundo Adão, Jesus também, a humanidade sai de dentro dele e ele quer resgatar essa humanidade para se tornar pleno novamente, né? Então, nesse sentido aí que o Kratos perguntou, seria, né, a gente sendo um pedacinho que ele quer pegar de volta. Eu faria uma abordagem que traduz um pano de fundo que a gente não percebe, mas que termina sendo aparentemente mais profundo desse tipo de contexto. E ele começa numa conversa entre Krishna e Arjuna. Krishna e Arjuna são dois personagens da mitologia hindu, ariana hindu. Por exemplo, no Mahabharata tem um dos capítulos, chama-se Bhagavad Gita, que é a conversa de Krishna com Arjuna quando eles são jovens. Mas há uma outra Gita, ou seja, uma outra canção do Senhor, chamada Uttara Gita, em que Krishna e Arjuna conversam já velhos antes dos dois morrerem. E Krishna responde a Arjuna a seguinte pergunta. Arjuna questiona Krishna, Krishna, o que é um ser humano? Eu estou indo para a pergunta feita por ele, tá? O que é que nos une em Deus? Por que é que todos nós seríamos partículas de um Deus? A coisa que valha.
Aí Krishna diz, olha, o ser humano, por trás dele existe uma constituição setenária. Setenária? Ou seja, de 7 níveis de consciência, os 7 corpos. Seria esse corpo físico e mais 6. Aí, o que é que os desdobramentos dos Upanishads em torno daquilo que foi explicado dizem hoje? Que assim, aquilo que a gente chama de espírito mesmo, seria a alma, o corpo átmico, investido de 2 vestimentas espirituais chamadas búdicas e manásicas, tá certo? Que esses 3 corpos criam a tríade imortal. Na hora em que papai e mamãe transam, na hora em que um espermatozoide fecunda um óvulo, essa tríade imortal seria imantada no zigoto. Aquele flashzinho que sai na hora da fecundação. Que a ciência já percebeu. Mas esse zigoto ele é tão primitivo, ele é matéria orgânica, e esse espírito ele é tão puro, que com o tempo foi necessário que a natureza criasse 3 fantasminhas, ou 3 duplos ou cópias do corpo físico, que seriam o duplo etéreo, o corpo mental inferior, o corpo emocional inferior, e esses 4 corpos, ou seja, o físico, o duplo etéreo, o emocional e o mental inferior, formaria o quaternário inferior, e esses 3 fantasminhas surgiram para servir como relé, para permitir que esse espírito tão puro se mantasse no corpo físico. Então, esses 7 corpos, todo mundo tem, todo mundo, que eu digo ser vivo. Um jumento tem, um cachorrinho tem. Essa teoria está nos Upanishads lá? Isso. Tá. Então, assim, qual é a questão aqui? A questão aqui é que esse corpo átmico é a presença do sagrado, é a semente que Deus... Atman é a alma, né? Atman. Mahatma é a grande alma. Isso. Então, do jeito que eu posso tirar uma célula de mim mesmo e sair clonando, então Deus teria clonado a partir de si mesmo, dando essas mônadas, ou seja, essas almas, e essas almas teriam sido então investidas de vestimentas espirituais para vivenciar algo fora do paraíso, e essa aventura gerou esse caos que hoje a gente está nele, e é por isso que um corpo físico pode se ligar ao que de mais sagrado existe, que habita não nesse corpo, mas no espírito que anima esse corpo. Ah, tá. Então, quando os hindus dizem namastê, eles estão dizendo o sagrado que habita em mim, saúde o sagrado que habita em você. Mas em termos do corpo átmico que habita tanto o espírito que lhe anima, como o meu, como o de uma barata, de um inseto, por isso que os hindus praticam a ahimsa, não violência. Porque eles percebem a presença de Deus em absolutamente todos os seres, mas na parte espiritual que sustenta esses seres transitórios que nascem e morrem. Então, assim, o contexto mais profundo que nos fornece uma pista da gente entender que todos nós somos partículas de um Pai, Mãe amantíssimo, um Deus incognoscível, que está além dessas descrições de Bíblia, de Mahabharata, de blá blá. Esses seres seriam criadores e não exatamente o Deus incognoscível. É essa distinção que é feita. Perfeito. Tem um diagrama. Isso, então seria essa parte superior. Aí está colocada a Constituição Septenária no âmbito de alguma análise psicológica. Tá? Mas se você procurar e colocar tríade imortal e quaternário inferior, vai aparecer esses 7 corpos, tá certo? Mas o que dá no mesmo, tá certo? É só uma maneira de falar. Mas o corpo átmico, o búdico e o manásico superior, esse triângulo é que formaria uma consciência particularizada do espírito. E essa parte menor é onde está o ego, mano, o eu. Isso. E com os arquivos mentais e emocionais guardados nos corpos emocional e mental, e tudo que for vício psicoafetivo emocional do ser humano, alimentação, sexo, vícios em pudim, Coca-Cola, cocaína, o que diabo for, estaria nesse corpo energético, no duplo etéreo. Por isso que são esses 4 corpos chamados de quaternário inferior. Por quê? Porque esse corpo físico denso nasce, os 3 fantasminhas também nascem. Quando o corpo físico morre, os 3 deveriam morrer. Qual o drama? Quando não morrem,
o corpo físico denso ele é enterrado ou cremado, mas se tiver muita sujeira, o espírito é obrigado a se investir com aquela sujeira. O que diabos é reencarnação? É criar um outro corpo físico e jogar para esse corpo físico a carga genética referente à sujeira de vidas passadas que o espírito coleciona. Mas o corpo átmico de Deus ele é inviolável, ele não se suja nunca, por mais que o ego ou a consciência particularizada de alguém faça. Um dos livros mais belos que eu conheço chama-se o livro de Mirdad, de Michael Naimi. É um autor na época de Hermann Hesse. E nesse livro, Mirdad, o protagonista, diz uma frase que eu nunca esqueci. Se Deus, em tendo-vos dado a semente da sua perfeição, fosse dela também cuidar, quais seriam os vossos méritos e deméritos? Então os espíritos dizem, ó, Deus, esse Deus aí não é o bíblico nem o bramânico. O Deus verdadeiro nem premia nem castiga seus filhos. Em ele tendo dado o tal corpo átmico, entendi, e a partir daqui se estruturado uma consciência particularizada, esta é que, por sua conta e risco, em acionando as suas opções, aciona também os mecanismos das leis de causa e efeito, ação e reação. Então ela é livre para semear, mas a colheita é obrigatória. Então esse em rápidas palavras, é a versão mais enxuta que a gente pode dar, analisando a pergunta que o nosso irmão fez. Isso, tem a imagem ali. Isso. No Mentalman, que é um curso de yoga que a gente dá, a gente mostra que o eu da gente é o eu organizador na nossa consciência, jogando para cima, ou seja, para o espírito eterno da gente ou para a nossa organização temporária, os arquivos. Um exemplo, claro, você vai dirigindo o seu carro, alguém lhe dá uma trancada, aí você diz, filho da mãe, quando você explode, você está guardando arquivos no seu corpo emocional, astral, inferior. Mas você está dirigindo seu carro, alguém lhe dá uma trancada e você diz, putz, eu também já fiz essa besteira. Ou seja, se você tem uma postura consciencial elegante, aí você enriquece o seu corpo búdico emocional superior. Nossa, eu estou precisando enriquecer esse corpo búdico. Por isso que eu chamo do eu organizador da consciência pessoal. Aí entra o orar e vigiar. Isso, incessantemente, que o inimigo está ao redor rugindo como um leão procurando a quem tragar, né? Só que a Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, né? É claro que temer a Deus, o João acha uma coisa, né? Ter medo de Deus, né? Mas não é um temor de eu tenho medo de Deus, igual assim como eu respeito meu pai, eu respeito a Deus. Fazer isso de uma boa pedagogia. Os 10 mandamentos, né? Não matar, não adulterar e tal, roubar, né? Mas se vocês quiserem ir já para anjos e demônio, por que isso acontece desse jeito, orar e vigiar? Porque, em tese, Jesus, em um dos tais livros que ele falou a Maria de Madalena e a outros apóstolos que terminaram se ombreando logo após a sua crucificação, e um deles foi Bartolomeu. Bartolomeu foi alguém que teria escrito esse livro chamado Evangelho de Bartolomeu. E quando Jesus aparece para ele ressuscitado, ele cai no choro e diz, mestre, me perdoa, eu fugi na hora que você foi preso, só João ficou com você, todos nós outros fugimos. Mas mestre, eu fugi, mas eu me escondi e de longe eu fiquei olhando para você na cruz. E entre as lágrimas, uma hora em que eu enxuguei meus olhos, eu vi que você desapareceu da cruz, para onde é que você foi? Aí Jesus diz, eu dei 500 passos em relação ao interior da terra, porque eu fui liberar as almas dos humanos que desde a época do pai Adão, Belial e Hades, ou Hades, vão guardando no Tártaro, e eu fui lá abrir essa porta e finalmente as almas dos humanos que colecionavam arquivos ruins que Belial e Hades pegavam, agora estão liberados, blá 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 blá. Foram libertos. Isso aí eu concordo também, isso aí é bíblico, né? Foi o centro da terra, levou cativos os cativeiros, né? E aí quem tava no inferno foi pro seio de Abraão, né? Aí desde então passou o livre-arbítrio dos humanos, ver como é que organiza a sua consciência. É verdade. Cada um sendo julgado pelas obras, né? E nesse ponto as religiões servem como fator pedagógico, fator educativo para tentar semear nos seres humanos. Limpar essa sujeira aí, né? E aí vai do exemplo que cada...
Sabe um link agora que eu pensei aqui, Vilela, entre os alienígenas e tudo que a gente tá falando? Eu tenho uma leitura do Agostinho, que você citou, o Agostinho de Hipona, que foi talvez tenha sido por causa de Agostinho que alguns aspectos mais interessantes não entraram na Bíblia. Por quê? Aí vem até, em vez de você pensar, né, o gnosticismo estava atuando contra o cristianismo, mas nesse sentido atrapalhou, eu creio. Por quê? Agostinho tinha sido gnóstico, depois ele se converte ao cristianismo. E eu creio que o livro de Enoque, e aí é o link que eu estou fazendo, quando o livro de Enoque diz que os vigilantes, né, liderados por Samyaza, quiseram se tornar carne, entrar num corpo, ter a experiência do corpo, isso fundiu ali a concepção de Agostinho, a concepção gnóstica, porque ele pensa assim, peraí, um ser etéreo, espiritual, não vai querer vir para a matéria, é se rebaixar demais. Então ele, em tese, tá, isso aí não é nem fofoca espiritual, fofoca minha que eu tô jogando aqui. Ele retirou grandes porções do livro de Enoque que estariam na Bíblia, devido à sua visão gnóstica, não aceitando que um ser de uma dimensão superior espiritual ia querer virar e ter experiências carnais. Então aí entra, se a gente for pensar a questão dos filhos de Deus, filhos dos homens, né? Os Nephilim, né? Então, por que isso não entra na Bíblia, essa história de Nephilim, que às vezes tem a ver com a abdução alienígena, porque sempre a coisa mais comum em relatos de abdução alienígena é uma mulher falar que fizeram experimentos com seus órgãos reprodutores. Então parece que tem algum tipo de coisa de reprodução nesses relatos. Eu creio que essa parte de Enoque não entra na Bíblia por causa de um resquício gnóstico em Agostinho, que achou inconcebível um anjo, na visão dele, ainda que fosse um anjo caído, querer virar um ser material. O que você acha dessa história? Eu tô tentando encaixar com alienígenas, né? Eu percorro caminhos diferentes. Sim. Porque assim, quando Jerônimo, entre os anos 388 e 392, concluiu o trabalho de moldar, de traduzir do hebraico, aramaico, grego para o latim, já que agora o cristianismo ia ser o catolicismo, tinha que ser falado na linguagem do Império Romano, né? O que é que Jerônimo fez? Ele pegou as 21 epístolas, 17 de Paulo, as outras de Pedro e blá blá blá, pegou os 4 evangelhos, como a gente viu, o Apocalipse, Atos... Somou 27. 27, Novo Testamento. Mas o que é que ele fez com o Antigo Testamento? Encaixou mais livros, né? Não, ele pegou a Septuaginta. Sim, encaixou mais livros. A Septuaginta, que é a tradução grega. Que é a tradução grega. E colou ali. Mas aí qual o problema? Sabe quantos livros tinha na Septuaginta? 47. Entendi. Eram os 46 livros que hoje tem no Antigo Testamento, mais o livro de Enoque. Entendi. Mas... A Septuaginta tem o livro de Enoque? Tem. São 47 livros. E o Antigo Testamento é a Septuaginta menos o livro de Enoque. Esse detalhe. Pois é. Então, assim, na época de Agostinho de Hipona... Não foi Agostinho, você acha que tirou? Não. Foi o Jerônimo? Nem chegou. É porque ele já não existia mais. Tá. E de alguma forma, algum processo histórico que a gente não conhece, sumiu. A Septuaginta foi produzida no século II a.C. 70 sábios. 70 sábios judeus na língua grega, transformaram para a língua grega e adaptaram. Então, assim, sumiu o livro de Enoque. O livro de Enoque, em 1776... Mas você acha que sumiu porque alguém sumiu com ele, né? Queimaram de propósito. Assim... Ou foi a Alexandria que queimou tudo? A biblioteca de Alexandria. Aí entram diversos problemas que pode ter sido um caso trivial, tipo Alexandria. Acidente ou algo proposital? Ninguém hoje sabe. O que se sabe é que sumiu. Enoque ficou sendo falado, mas ninguém encontrava mais livros de Enoque. E a coisa é tão violenta que só em 1776, um explorador escocês chamado James Bruce, na Etiópia, encontrou restos de um livro de Enoque. Em 1846, o professor Sokolov, na biblioteca de Belgrado, encontrou restos de outro livro de Enoque. Hoje nós temos 2 livros de Enoque, o livro de Enoque e o livro dos segredos de Enoque,
Que são exatamente fragmentos, né? Fragmentos, que são esses dois aqui. Mas eu, na época de Agostinho de Hipona, eu não sei se Agostinho tinha como ter acesso aos livros ou só as notícias lendárias. Entendi. Por isso eu não penso que tenha sido necessariamente ele que... E se ele tivesse olhado a Septuaginta, por exemplo, e falou, ó, tira esse. Será que não pode ter sido? Porque estava na Septuaginta, segunda Pode, sim, né? Pode. Mas assim, nós não temos... lógico. É difícil assim, saber não bater temos, o martelo, né? Apenas assim, espiritualmente, agora eu vou para a fofoca espiritual. Sim. O que na espiritualidade se comenta é que o livro de Enoque foi retirado. Por quê? Porque na análise de 4 cardeais ou padres da igreja na época, né, entre eles Santo Anastácio, Enoque terminava aparecendo no Antigo Testamento mais do que Jesus. Tava com mais crédito. Ou seja, Jesus era um mero personagem que estava cumprindo a agenda que foi anunciada por Enoque lá atrás. Por quê? Enoque é o 7º patriarca que é levado a conviver com Deus, retorna, dita por seu filho Matusalém 366 livros, onde ele cita a questão de Jesus e a vinda do Messias depois. Então Jesus é anunciado por Enoque. E Enoque, entre aspas, pontuou mais a Bíblia, o Antigo Testamento, que é propriamente Jesus, porque Jesus só aparece depois que nasce. Então, assim, segundo Anastácio e outros, parece que eles tiraram isso conversando Jerônimo, tiraram isso mais um dado que leva a pensar que o Agostinho também fazia parte desse grupo. Ou eu não saberia lhe dizer, mas o que é que eu sei? Que em 376 Anastácio escreveu, publicou lá junto com Damaso uma ordem mandando que destruir todos os livros que fossem considerados gnósticos, que era a produção de Maria Madalena. Os monges do monastério de São Pacômio, no Egito, estavam traduzindo para o copta esses livros. Quando eles souberam disso, eles esconderam em Nag Hammadi o trabalho deles. Isso ficou desde o século IV até agora, no século XX, quando encontraram os manuscritos de Nag Hammadi escondidos. E assim, dos 13 rolos de papéis, 52 manuscritos que hoje existem, é o que sobrou, porque a turma que encontrou isso, que eram pastores beduínos, eles, um frio louco lá no deserto, eles encontraram isso dentro de uma caverna e toda noite faziam uma fogueirinha. Aí, só no fim de semana, quando um deles foi ao vilarejo comprar comida, aí o cara lá da loja disse, como vocês estão aguentando esse frio? Não, a gente encontrou lá umas coisas e vamos arregando. Aí o dono da loja foi lá, comprou. Ou seja, isso que a gente tem hoje é o que o dono da loja comprou. É a sobra do churrasco. A sobra das fogueirinhas. Então, assim, tinha coisas de Enoque aqui também. Ou seja, em vários momentos tem essa coisa de Enoque. E tem mais um detalhe. No livro de Enoque, que sobrou, sim, exatamente esse relato de que Enoque fala, de que quando ele era levado para o primeiro céu, segundo céu, ele viu vários tipos de anjos, já que a gente está falando de anjos, né? Exato. Vários tipos de anjos presos por ordem de Javé, por ordem de Deus. E o pior, quando Enoque vai sendo levado em cada céu, os anjos dizem, Enoque, interceda por nós junto a Deus. Aí Enoque dizia, mas vocês são anjos, como é que vocês estão pedindo a um humano? Olha bem a história, para um humano interceder junto a Deus por vocês, tem alguma coisa errada aqui nessa... Mas é isso que o livro de Enoque mostra. E mostra também alguns anjos conversando com Enoque, e Enoque termina traduzindo isso nesses livros, tipo Gabriel e Rafael conversando. Mas você não acha que foi muito dura a decisão de Javé de deixar aqueles anjos presos até o fim da eternidade, coisa que vale? E assim, aqui temos um problema, porque o pai de Enoque foi Jarede. E a Bíblia diz que na época de Jarede os anjos desceram à terra e habitaram com as mulheres da terra, que bate com a questão de Enlil ficar pé da vida com os Anunnakis que desobedecem. Né? E quem é Enlil? Aí, se a gente pegar a tradução da Bíblia em inglês, logo no Gênesis, lá no início, houve um tempo em que os Nephilim estavam na Terra. Eu estou indo para aquilo que você falou. A palavra hebraica é Nephilim mesmo.
Mas quando você traduz isso para a língua portuguesa, como é que fica? Os gigantes. Houve um tempo em que existiam gigantes na Terra, aí ou seja, descaracteriza um a questão extraterrestre. Né? Sim. Então, assim, Enoque falou dos Néfili, de anjos, e falou de outros tipos de anjos, mas como isso sumiu, nós perdemos a referência correta. Então não dá para a gente saber com certeza muita coisa. Eu vou levantar uma tese aqui interessante. Tem um cara chamado Chris Thomas, ele não é cristão não, ele é meio ufólogo, esotérico. E ele escreveu um livro, não me lembro exatamente o nome do livro, que ele diz, eu tô puxando aqui que você falou a data de 1776. Ele diz que em 1776, alguns alienígenas conseguiram acessar a Terra ou a nossa dimensão, e eles chegaram aqui na Terra e montaram um plano de criar uma narrativa de que eles são os criadores dos seres humanos, para que eles no futuro consigam governar a Terra e subjugar os humanos. Só que para isso eles perceberam que eles teriam que alterar o registro fóssil e arqueológico e tal. Então eles voltaram no tempo, criaram aquelas tábuas cuneiformes que o Zecharia Sitchin escreve, e eles se colocaram como esses criadores da humanidade. Só que aí eles perceberam que independente dessa fraude que eles fizeram, dizendo que eles são os criadores e não o Javé, eles teriam que alterar o registro acástico. Porque quem tem a espiritualidade poderia ler a história real no registro e ver que o que está ali nos materiais é forjado. E seria por isso, e a única maneira de fazer essa alteração do registro acástico seria por meio da Arca da Aliança. Então foi por isso que Deus sumiu com a Arca da Aliança para que não fosse alterado esse registro acástico. Então eles não conseguiram alterar e estão continuamente procurando. Seria esse um dos motivos pelo qual Hydra também estava procurando, teria uma relação com isso. E ele diz que esses seres que ele chama de vilões, né, que aparece vilão em português, né, V-E-L-O-N, vilão. Eles se aliançaram com famílias humanas para que elas criassem essa história, essa narrativa de que esses seres são os criadores, para que no Apocalipse, no final dos tempos, eles aparecessem dizendo: não foi Yahvé que criou, fomos nós, vocês devem obediência a nós, porque vocês eram macacos e a gente adaptou vocês para fazerem serviço aí, principalmente procurando ouro para nós, né? Então vem aquela teoria meio Illuminati, de que tem seres humanos muito poderosos com dinheiro infinito. Tem a ver com o problema dos 3 corpos, Vilela, lembra? Que os alienígenas estão chegando para dominar a Terra, escolheram uma elite e falaram: vocês têm dinheiro e tudo à vontade, prepara a humanidade para quando eu chegar eles me aceitarem como os salvadores, né? Então eu achei uma teoria louca, só que é uma teoria interessante que mostra um pouco mostra a realidade do registro acástico, que eu acho interessante, e mostra que muita coisa do mundo espiritual é, na verdade, uma fraude, né? Por isso que vem as fofocas espirituais, né? E essa ideia de não ter certeza. Então, esses alienígenas estariam se preparando. Aí, eu não sei exatamente se o comandante Astar entra nessa categoria, mas entra aquela ideia que eles estão esperando o momento certo para chegar na Terra, fazer a Terra evoluir para uma nova fase evolutiva na Era de Aquários ou na Era de Horus, segundo Crowley. Mas na verdade isso eles estão se passando como Enlil, como esse criador, aí mistura com os Anunnaki, mistura com os Nephilim, e é um pouco a tese do filme Prometeu, lá da série do Ridley Scott, né? Os engenheiros lá? Os engenheiros que criaram os seres humanos, né? Mas depois arrebenta com os seres humanos também. Então, existe uma tese de que eles estão chegando e vão se passar pelos criadores para tentar dominar a Terra. Que saiu, eu não sei se você chegou a ver, tem uma trilogia de livros chamado Problema dos 3 Corpos, né? Vai um pouco nessa linha, né? De que... Delicioso. Tem até uma história muito interessante ali de que os seres humanos estão desenvolvendo ciência ao ponto de lutar com eles. E aí... porque eles demoram 400 anos para chegar aqui. Eles falam assim: a gente está avançado tecnologicamente, mas em 400 anos, vendo quanto o ser humano está exponencialmente avançando, quando a gente chegar aqui, eles vão ter uma tecnologia superior à nossa. Então eles arranjam um jeito de estacionar a nossa ciência para não evoluir. Matando embaralhando as pesquisas científicas, né? Elas não... melando as pesquisas. Elas não Essa é a principal tese dos 3 corpos, né, da série. Formidável. Não é interessante isso? Eu escuto essa história, eu sinto que tem algo real além nisso. de interessante, bate terrivelmente com as entrelinhas dos fatos que nós humanos deveríamos conhecer. Isso aqui é assustador. Sim. Mas não tem outro lado, só antes dele completar,
dos vigilantes, que era o contrário, eram esses anjos que trouxeram o conhecimento e deram para os seres humanos. Mas cada um, sabe? A história dos Anunnaki, então, né, Felipe? Que é diferente disso, na verdade. O Samyaza. O Samyaza que ele estava falando. Eles distribuíram esse conhecimento com o ser humano e na teoria dos três corpos é o contrário, eles querem impedir. Eles estão claramente jogando contra a humanidade, né? Não a favor, né? É uma interpretação diferente do Prometeu, por exemplo. Não, eu quero ajudar a humanidade. Ali eles não estão ajudando, eles querem acabar. A mitologia tem isso, né? De alguém roubando dos deuses, usurpando e jogando para os humanos. E sendo punido por isso. E isso causa um mal para os seres humanos também, né? Como a caixa de Pandora e tal. Mas assim, nós humanos somos produto de histórias mal contadas. Eu acho que é aí que entra a pergunta do programa, que é os alienígenas são anjos ou demônios. Eu acho que, traduzindo, seria: os alienígenas querem o nosso melhor interesse ou são egoístas e querem o interesse deles? Eu acho que tem facções diferentes, né? Com interesses diferentes. Eu, sinceramente, eu não confio nem na minha sombra. Eu sou dessa opinião também. Eu não confio nesse pessoal, não. Depois que eu estudei, entre aspas, o que eu pude estudar, e já tomei os meus sustos, Jesus, o vivo, ou seja, o ressuscitado, o ressurreto, conversando com Judas Dídimo Tomé, que muito provavelmente era um dos seus irmãos, ele diz: tem aí na Terra, a maioria não está nem aí, mas tem uns que sempre que nascem vão atrás da verdade. E de tanto buscar a verdade, estes um dia vão encontrar. Mas quando encontrar a verdade, vão ficar estupefatos. Depois vão se equilibrar e depois vão reinar sobre o processo. O engraçado é que Jesus não disse que quando a gente descobrir a verdade, a gente vai sair dando pulos de alegria. A gente entraria em pânico no primeiro momento. É por isso que ele fala: quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz, né? Que seja. Vai ficar ruim para todo mundo. Então, assim, por quê? Por você descobrir que a história de que no princípio a gente acha que só tinha maravilha e nós humanos estragamos tudo, é que talvez nesse princípio não haja coisa tão maravilhosa assim, se nós deixarmos Deus, o incognoscível, fora dessa história e imaginarmos a Terra, que é o que as teorias mais avançadas dos cientistas de vanguarda dizem, esse universo é uma realidade simulada. Simulada por quê? Por um computador, um supercomputador, que é isso, para não dizer que é um super Deus. Chamar de computador. Eu creio nisso coisa que cria realidade. É como se fosse o Tron. Não sei se você já viu esse filme, Tron. Já. Que eles entram dentro porque homem, o Jeff Bridges, cria um mundo formidável. E ele mergulha para dentro desse mundo. E ele tem um filho também, né? Tem um que é melhor, que é o 13º andar, já viu? Tem esse também, que é legal. Tem o Tron antigo, mas tem um mais recente também. E esse mais recente é interessante porque o Jeff Bridges, que é o programador, ele cria o mundo e ele mergulha para dentro desse mundo e some. E o filho dele vai lá procurá-lo. Só que ele cria um clone dele, que é o Clu, que é uma cópia dele, uma inteligência artificial que tem aversão ao erro e aversão à imperfeição. Então tudo que é imperfeito ele destrói. E aí o criador, que seria o Yahvé nessa história, o filho vem trazer de volta o Jeff Bridges pra Terra, pro mundo original. Só que o Clu, que seria o Lúcifer, dentro dessa comparação, ele quer vir pra Terra também. E aí o criador fala: ele não pode ir pra Terra, porque a Terra é muito imperfeita. E eu programei ele pra ter ódio à imperfeição. Se ele vier pra Terra, ele vai destruir o planeta Terra. Então é uma teoria interessante, né? Muito. É interessante. Mas voltando ao que a gente estava falando, né? O que é que nós humanos poderíamos já saber hoje, que talvez que ainda não sabemos, né? Estupefato também. Então, assim, quando a gente descobrir o que é que está por trás de todo esse isolamento planetário a que a Terra está submetida, e que Jesus, quando disse: eu volto, mas virei na minha forma celestial, eu chamo isso de reintegração cósmica, que é você retirar a Terra do isolamento e voltar a inseri-la no circuito da convivência cósmica, né? Então, assim, aqui a gente vai tomar susto atrás de susto, porque a gente vai descobrir se os alienígenas são anjos ou demônios, ainda que lá no século II, em Alexandria, na época em que os sábios, 70 sábios judeus produziram a Septuaginta, até aqui existia anjo bom, anjo ruim, demônio bom, demônio ruim, Deus bom, Deus ruim, ser humano bom, ser humano ruim.
A partir do século II é que alguém definiu que anjo era bom e demônio era ruim. Então a gente também tem que tomar cuidado com o título do nosso bate-papo. Exato. Para chamar a atenção. Induzir o erro também. Isso, chamar a atenção de quem nos escuta, de que tudo isso depende do conceito que a gente fizer de anjo e de demônio. Sim. Porque lá atrás tinham demônios maravilhosos, como um Prometeu, que é da raça titã, que roubou o longe visível, infatigável fogo de oca férula para entregar aos humanos. Para eles não passarem frio, não tinha pelo. E também para despertar o fogo mental, que é esse, né? Então, assim, esses demos foi castigado porque teria dado a racionalidade aos humanos sob uma certa ótica de análise desse fogo de Prometeu. Como a serpente foi castigada. Então, assim, alguém está financiando o progresso da raça humana e seguramente não é Javé, já que ele ficou pé da vida com o episódio de Eva. Então, é um alguém. Quem é esse alguém? Como a gente consegue identificar no nosso passado coisas que não apoiam a humanidade e outras forças que apoiam? Talvez fosse conveniente, não em cima do nome anjo ou demônio, mas nós termos o pressuposto lógico de que lá fora, para além das fronteiras do que nós humanos podemos entender, as forças múltiplas que existem, lá tem de tudo. É o mais prudente que eu acho que a gente pode estabelecer como sendo uma opinião. Agora, bom ou ruim, anjo é bom e demônio é ruim, a gente tem que tomar cuidado. O termo demônio não significa coisa ruim. O diabo, sim, mas diabo quem criou foi a Igreja Católica. De novo, para organizar melhor a questão da crença, e Clemente V decidiu transformar a cabeça de Bafomé no diabo que hoje a gente... Para ferrar os templários. No Antigo Testamento, quando fala em hebraico Has-Satan, o adversário, não é o equivalente do diabo? Quando no livro de Jó, que é um livro antigo... É a interpretação. Se você pegar Ezequiel e Isaías, você tem as duas únicas referências a possível questão do anjo mau chamado Lúcifer. Sim. Entendido mas como Satã. Eu entendo que o Has-Satan, tanto no Antigo Testamento, ele é usado por Deus. Deus usa em vários momentos. É uma peça na mão dele. Deus chamou Satã e mandou ferrar com Jó. Então, para testar assim, Jó, né? Então não é novo, que você tem Deus aqui... Esse Deus eu queria deixar ser dele, viu? Então, é aí que entra a questão que eu estava falando de filosofia moral, porque você pensa assim, Prometeu estava querendo o bem da humanidade, trazendo esse conhecimento. Lúcifer estava querendo o bem da humanidade, falando, pode comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu vejo essa bondade como aquele pai que chega pro filho e fala, pode fazer o que você quiser. Tem problema, quer pegar, você tem 15, 12 anos, pega o meu carro e sai aí. Pai, posso pular daqui de cima desse prédio na piscina? Pode, vai lá, eu te amo. Eu acho que é um conceito de amor meio problemático. Eu acho interessante quando a Bíblia fala, eu repreendo aqueles a quem eu amo. Eu vejo como se fosse o mesmo problema da pedagogia hoje. Aquela pedagogia, não, deixa a criança fazer o que ela quiser, ela vai aprender dando cabeçada. Da outra pedagogia do Trivium e do Quadrivium que fala, não, tem o certo e tem o errado. Eu comparo a vida humana à obra de Goethe, quando ele usa Fausto como principal protagonista. E Fausto né? Queria só entender o que era a vida e viu que, olhando só para a vida, não ia descobrir, resolveu estudar os mistérios da vida e se defronta com Mefistófeles. E Mefistófeles diz, eu sou quem manda aqui, mas eu sou um cara legal, eu vou lhe dar conhecimento, mas eu quero que você se sujeite a mim. Eu vou lhe dar uma vida longa, eu quero que você se sujeite, eu vou lhe dar o meu amor, mas eu quero que você se renda a mim. Então, assim, eternamente a gente vai ficar olhando para a figura bíblica e dizendo, até que ponto esse cara, de fato, quis nos educar ou ele só sabia amar os humanos se estes se deixassem subjugar, e por isso ele ficou pé da vida com Adão e Eva, e por isso ele promoveu a vinda de Jesus para resgatar os humanos para o controle de Javé. Até que ponto isso é doentio, até que ponto isso é amoroso? É o desafio que todos nós temos. Eu vejo assim, aquela mesma tese que na Revolução Francesa eles falavam, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas quem não concordava, eles arrancavam a cabeça na guilhotina. Eu vejo a doutrina do Prometeu meio assim, né? É tipo a intolerância dos tolerantes, né? É liberdade total, mas quem não concorda, mata. Cara, depois de percorrer muitas estradas e continuo a percorrê-las, sem concluir muita coisa, mas indo para a teologia negativa que você se referiu,
Algumas coisas eu anotei no meu caderninho que eu não aplaudo. Eu não consigo aplaudir. Mas esse sou eu, entendeu? Não tenho pretensão de estar certo. Não, mas tem coisas no Antigo Testamento, assim, que são interessantes do Yahvé, né? Partindo do princípio que é o Yahvé que tá ali. Ele falando assim, por exemplo, em Jeremias, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu tenho o seu nome escrito na palma da minha mão. Yahvé é bom de papo, tem mas coisas muito boas, né? Ele não bate muito com o que ele fala em alguns momentos, na minha opinião. Eu creio que é semelhante a essa pedagogia de vou fazer meu filho passar dificuldade para torná-lo um homem forte. Você mesmo citou aquela ideia, né? Tempos difíceis criam homens fortes, tempos bons criam homens fracos criam tempos ruins. Eu acho que é a teoria de tempos difíceis que criam homens fortes, né? Passar por essa prova, né? Pois é. Porque você não falou que o universo é uma simulação, né? Que tem um computador? Sim, eu creio que o criador, independente de quem for, ele criou um código, ele criou um programa onde ele está simulando algumas realidades, né? É isso que alguns cientistas hoje dizem. Em um dos livros que eu lancei, o Drama Cósmico de Yahvé, eu coloco lá esses cientistas mostrando a opinião deles, né? De que inevitavelmente quem está por trás disso, seja lá o que for, seja um Deus, um computador, o que seja, fez exatamente isso que você está dizendo. Vamos rodar uma simulação para tirar umas conclusões. Mas de minha parte, a conclusão que se eu tiver que esse corpo morrer em 1 minuto, eu guardar para mim mesmo, né? No meu caderninho de apontamentos, que eu chamo meu código filosófico de conduta, eu decidi deixar de lado a importância de acreditar em alguma coisa. Sim. Mas Jesus você leva em conta, né? Não, meu mestre. Sim. Eu copio Jesus. Eu também. Eu copio o Siddhartha Eu não sigo o Antigo Testamento, eu sou cristão. Então, para mim, é referência a Jesus, né? Jesus não é mate o inimigo, é morra isso, para ajudar o seu amigo. E eu tento imitar algo em Jesus que não é ressaltado na história bíblica e nem na interpretação que se dá. Mas é a dignidade de Jesus. Sim. Eu suponho, na minha lógica, que quando Jesus, na Quinta-feira Santa, disse, Yahvé, me livra desse cálice. Tá difícil. E o cara disse, não. E ele suou sangue porque ele tinha poderes para se livrar daquilo, mas ainda assim resolveu se deixar, né, crucificar por amor àquele ser, porque ele já estava ali dizendo, você criou uma velha aliança com os humanos, que os humanos tinham que se submeter a você, mas eu estou tentando criar uma nova aliança para levar os humanos por amor. Eu acho, né? Mais do que por amor e não por submissão. Então me desculpe, eu não usei meus superpoderes para humilhar ninguém. Sim. Eu prefiro ser crucificado a ter que dominar alguém. Então, assim, na minha leitura, Jesus é muito maior do que o que eu imagino, porque eu acho até que ele foi crucificado exatamente por uma questão de dignidade. Ele resolveu não ser o Messias, nesse ponto. Não ser o super Messias violento. Era aquela doutrina do davidismo, né? Jesus será um novo Davi que vai para a guerra. Então, eu acho que a gente nunca entendeu Jesus direito, a opinião minha. Então, no meu caderninho sobra a cobrança que eu faço de mim mesmo por dignidade. Eu não cobro dignidade de ninguém, só de mim. Entendi. E isso, em mim, é um valor supremo que eu penso que faz mais sentido do que acreditar em Deus ou em fulano, em Beltrano. Eu acredito em muitas coisas, deixo de lado a crença quando acho que devo deixar. Mas assim, Deus, com todo o respeito que eu tenho a Ele, eu guardo no meu coração, mas o meu código é filosófico. Mas quando você fala esse Deus é o que criou essa simulação? É o que Krishna fala, é o sagrado que habita cada um de nós, que é o incognoscível. Mas você crê que essa realidade na qual a gente está inserido foi criada por alguém? Alguém programou? Não é esse Deus. É alguém que usou a chamada matriz divina, que hoje a física quântica chama de campo quântico, em que você estabelece um número infinito de possibilidades, mas você define esta uma colapsa quanticamente, cria uma blindagem ali dentro, mas aquilo que você quis colapsar, mas o resto continua separado daqui. Na sua leitura, Yahvé não criou essa simulação? Criou? Na verdade, foi um ser que criou e ao nela mergulhar, se reconstruiu como Yahvé. Yahvé seria a reconstrução do ser que criou. Entendi. Na Kabbalah, Sim. O que é que se diz? Daf. Daf é um dos conceitos da Kabbalah, que significa
abismo, mas Sim. só que estranho, eufemisticamente. Mas é o conhecimento, né? Da arte. Eles chamam abismo de luz, transformando em conhecimento. Sim. Mas aqui para nós, abismo não tem luz. Abismo é escuro. Sim. Mas o abismo dos judeus tem luz, por quê? Porque é o Deus exilado na própria criação por amor aos que ali surgiram. Sim. Ou seja, é como transformar a queda no pasto uma espécie de eufemismo, que a Cabala termina criando nessa lógica, tá? Ali, acho que colocaram a imagem ali, ó. Matriz divina. Ah, tá. Isso é algo que eu exponho nas palestras, ainda que isso aí é algo do livro de Raquel, que é uma amiga da Revelação Cósmica, mas isso aí é complicado, gente. Se a gente Entendi, for falar, essa é vai mais levar aprofundada, né? Porque essa matriz Toma um divina tempo, né? corresponde ao paraíso, vai tomar muito tempo do Entendi. programa, eu não sei se vale a pena, gente. Uhum. A gente vai sair muito de anjos e demônios. De alienígena também. Mas isso aí é algo que nós deveríamos estudar Entendi. como possibilidade no campo da reflexão, Uhum. porque tem a ver com o que os Upanishads, os Puranas e muitas outras coisas ancestrais nos falam. Sim. Mas voltando para o que a gente estava falando, eu não tenho dúvida de que alguém ou algo criou isso no qual nós vivemos. Programou ali, né? Mas eu também não tenho dúvida de que houve algum tipo de problema, já que a realidade, como a gente a percebe, tem lá os seus problemas. Sim. Mas minha conclusão qual é? Nós humanos precisamos empoderar nós mesmos. Não no sentido de ter controle sobre ninguém. Nem de arrogância também. Nem de arrogância, mas ter controle sobre si mesmo. Uhum. No sentido de exigir só de si mesmo, orar e vigiar, se for o caso, ou agir com dignidade. Porque qual é o drama hoje? Hoje você vai assaltar e você faz isso, Deus me proteja, faz assalto, Deus, obrigado, deu tudo certo. Ou seja, a crença em Deus, a fé religiosa, infelizmente, chega... Então, assim, crer em Deus já não é sinônimo de ser um bom caráter. Ah, não, pelo menos não. Ser O caráter cristão virou coisa mais rara do que mico-leão dourado. Então, não é ensinado. É essa reflexão que eu Que é o fruto do Espírito. Até o apóstolo Paulo fala sobre isso. O fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Isso não é ensinado. E a velha regra de ouro. Eu faça você o que eu queria que você fizesse para mim. Eu não faça você o que eu não quero. Na verdade, hoje é usar a religião para ganhar dinheiro. Infelizmente. Acho que, infelizmente, foi para esse lado. Então, assim, empoderar um pouco o ser humano, no sentido dele não ser tão fausto, tipo obra de Goethe, de submeter, sabe? Ok, acredita em Deus, siga a sua religião, se você é religioso. Eu e minha mãe, a gente conversava muito, não era católica. E ela dizia, meu filho, esses livros que você está escrevendo, mãe, esqueça essas porcarias que eu estou escrevendo. Seja a católica mais bela que você puder. Vai lá, porque, faz o teu trabalho. Isso, porque o que importa não é o que a gente é o como a gente caminha ao longo da vida, na minha opinião. Você falou da sua mãe, seu pai. Você, origem, linhagem de quê? É europeu? O que tem lá na genealogia lá? Rapaz, a minha genealogia é muito simples. Eu vou brincar aqui um pouco. Tem o quê? Português, alemão? Surgiu um jogador no Rio Grande do Norte muito importante, Dirham, e o cara dava show, mas jogava num timezinho bem fuleira. E Dirham pra cá, e Dirham pra lá, Dirham. E um belo dia o repórter disse, amigo, me diga uma coisa. De onde vem isso? Você nasceu aonde? Ele disse, em Salta Onça, é bom. E de onde veio seu nome francês, Dirham? Ele disse, não é meu nome não, é porque meu apelido era Cudirham, mas aí depois que eu fiquei famoso... Ficou mais bonito, né? Dirham, né? Então, assim, se eu for falar aqui da minha genealogia... Imagina isso ao vivo ali no horário nobre, né? Eu tenho medo de chegar numa insignificância qualquer, porque assim, meus avós maravilhosos, mas eram pessoas muito simples. Sim. Do Nordeste, tudo. A avó da minha avó, por parte de materna, tem um quê de descendência de holandês. Ah, legal. Mas os meus avós maternos, nós somos muito ligados ao sangue potiguara, ou seja, a tribo de índios potiguar. Caçador de camarão. Comedor de camarão. Né? Coisa que eu honro com muito... Faço questão de honrar com muito gosto. Mas assim, minha descendência é nordestina. Entendi. Não tem nada de... Legal. Eu vou puxar uma outra tese aqui, eu sei que tem pergunta ali, para conectar com o tema, pra galera não reclamar. Tem um livro chamado Exovaticano, de um cara chamado Thomas Horner. Esse livro tem um OVNI em cima da Basílica de São Pedro. E nesse livro, entre outras coisas curiosas, ele fez uma entrevista com um padre do Opus Dei chamado Giuseppe Tanzella Nitti.
E ele diz o seguinte: olha, nós já sabemos que existem alienígenas, que existem outros seres. Nós já observamos esses seres com o nosso telescópio no Mount Graham, no Arizona, que curiosamente a sigla é Lúcifer, né? Que é, né, Large Hadron, não sei o quê. E aí ele falou o seguinte: a gente sabe que a gente vai ter que adaptar o cristianismo a isso, senão vai acabar a Igreja Católica. Como é que a gente vai adaptar? Nós vamos dizer que Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo, como diz a Bíblia: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás. Não foi isso. Nós vamos dizer que Jesus foi concebido numa abdução alienígena, porque seres nobres da estrela Sirius, que hoje a gente sabe tem A, B e C, né? Que os Hopi não, como é que era os nomes dos... Dogões. Dogões já sabiam, né? Sem instrumento. Como é que pode? Isso é inexplicável para a ciência, né? Eles quiseram fazer uma aliança com a humanidade, então o que eles fizeram? Eles abduziram Maria e uniram a raça real de Sirius com a realeza do planeta Terra, partindo do princípio que Maria e José eram descendentes de Davi, teriam uma linhagem real. Então nós vamos dizer isso. Quando aparecerem os alienígenas, a gente vai falar: não, mas a gente não vai precisar acabar com o cristianismo, porque Jesus também foi produzido através de uma abdução, e esses seres que são os parentes de Jesus agora vieram se revelar, porque a humanidade já está em posição de entender isso. E assim a gente vai fazer um acoplamento desse conteúdo ufológico com a Bíblia, e a Bíblia continuará tendo a sua relevância. O que você acha dessa tese? É exatamente o que está em curso. O Vaticano está na vanguarda em muitas posturas, muito, né? Em relação a muitos assuntos. Os caras não dormem. Não dormem. Não é por acaso que eles estão há 2000 anos aí dominando. É a única instituição, exatamente, que manda em tudo. É o melhor serviço secreto que existe no mundo. Com certeza, os jesuítas, principalmente. Então, assim, nós estamos diante de um grupo muito lúcido de católicos no Vaticano, pelo menos no trato com esses assuntos, né? Ainda que coloquem nomes propositais tipo Lúcifer, como você bem falou, no telescópio. Mas, assim, na verdade, eu estudo ufologia. Né? E sempre percebi que o Vaticano tinha núcleos ufológicos. Né? Há um livro meu lançado na Itália, o Vaticano deu um jeito de dar sumiço, porque não tinha interesse. Caiu no Index Librorum Prohibitório. A única vez que eu ganhei vocês nem acreditam, a única vez que eu ganhei dinheiro com o livro foi porque lançaram um livro meu na Itália, X mil exemplares, acabou tudo numa noite. Nossa. Caramba, hein? Eu fui lá dar uma palestra, não tinha livro para a turma comprar, não dei a palestra. Acabou. Perdeu a oportunidade. Alguém comprou todos os livros, cara. Todos os exemplares. Agora eu entendi. Eles compraram para tirar de circulação. Tá. E pediram à editora que não republicasse mais. Mas deixa isso para lá. Ou seja, os caras atuam. Eles não brincam em serviço. Não brincam em serviço. Respeito. Cada um na sua aí. Né? Então, assim, essa tese que você colocou, inclusive eu queria aqui fazer um registro. Né? Na verdade, eu queria parabenizar você e Carol Capel, que eu acho os dois programas, eu não vejo muita coisa, mas do que eu vejo, esses dois programas representam um sentido de colocar, atualizar, provocar reflexão. O trabalho de vocês é formidável. Legal, fico super honrado. Formidável. Uma vez eu estava em Miami com um amigo meu, esse amigo ia dirigindo, eu era o copiloto, ele entrou sozinho numa highway contra 8 faixas de carro vindo para cá. Eram 8 vindo e ele sozinho contra os 8. Né? Ele entrou por engano? Você tá errado. Ele disse: não, digo, amigo, não dá para discutir, tá todo mundo vindo. Aí ele fez assim e voltou. Voltou, né? Então, assim, eu sempre me senti sozinho com os livros e palestras que eu faço, Cavaleiro solitário. Contra tudo vindo me destruindo. E você e Carol representam também alguém que vão sozinhos, apresentando teses que a turma bate duro. Sim. Né? Mas, as coisas que eu falo para os cristãos são heresia. Eles descem a paulada. Eles esquecem que só dois tipos de pessoas dizem que existe teoria da conspiração.
os que ignoram os fatos e os próprios conspiradores. Não, e surgiu na época do Kennedy, para quem contestava, quem né? Contestava, tem muito fazer, não, é teoria de conspiração. Já foi a ideia de teoria de conspiração já é um silenciamento de vozes diferentes. Exatamente, então parabéns pela qualidade e resistência do que Valeu. você faz, Carol, se estiver assistindo. Mas foi pelo motivo dessa resistência que eu ouvi num vídeo você falando que retirou seus livros de circulação. Sim, É por causa disso? Não é por causa de uma questão de ataque espiritual? Não é porque eu não sei de resistência humana eu mesmo? não sei se o que eu escrevo está correto, cara. Eu já parei várias vezes com esse assunto. O pseudônimo não é nada parecido com a questão de Han, mas é porque eu não queria aparecer. Ainda bem. Pode ser outra coisa da Han também, né? Pode ser o olho de Han, né? Eu não queria aparecer. Língua de Han, não precisa ser uma rabeta, né? Com a insistência de várias sincronicidades, né? Tá bom, eu vou publicar isso, mas se estiver certo o nome do autor, pouco importa. Entendi. E na época eu era gerente de banco. Entendi. Então, assim, os assuntos eram muito malucos. Exóticos, né? Então, foi um plano, fiquei 2 anos ainda escondido, mas na época tinha TV Manchete, tinha o programa Mistérios e Walter Avancini era o diretor. Época áurea, né? Vilela não era nascido nessa E uma época. repórter chamada Cecília Zambuja foi atrás da editora para descobrir quem diabos era o autor por trás do nome Jean Valjean. Aí foi assim que eu surgi, mas surgi a contragosto. Eu não queria aparecer. E até hoje eu não lido bem com isso, porque eu não sei se eu estou certo. Entendi. Então eu retirei os livros das livrarias, eu disse, quer saber, eu vou acabar com essa história. Aí resolvi criar um instituto e esconder tudo nesse instituto. Porque ali se você abre o assunto, né? Quem quiser, corre atrás. Tem que ir atrás, porque para não ter perigo porque assim, os livros que eu escrevo, as palestras que eu faço não são agradáveis. Entendi. Como também muita coisa Ou que você chocar fala, com os dogmas, né? Exatamente. E tem essa cegueira espiritual. Mas eu vi você falando também de que quando você decidiu não fazer o que mandaram, não falar o que mandaram, isso a tua vida virou de cabeça para baixo. Teve 2 infartos até por causa disso. Sabe o livro de Jó? Sei. Tem um livro aqui de tem de Jó, que só quem conhece sou eu, viu, bicho? Esse eu não falo. De Jó, pra quem não entendeu, que é Rodrigo, né? Rogério, perdão. Esse eu não falo. Mas isso vai ficar entre mim e Javé. Esses infartos são mais fruto de uma contrariedade humana ou espiritual? De Rogério, pela invasão que esses seres... Lá atrás, Enoque uma vez perguntou a Javé, por que você atormenta os seus eleitos? Ah, sim. A pergunta permanece em aberto. Sim, entendi. Esse ser e outros infernizaram minha vida a tal ponto para eu fazer o que eles queriam. Mas será que não é o adversário de Yahvé se passando por Yahvé para te atormentar, não? Tudo pode ser. Eu deixo tudo em aberto, mas tinha alguém e ainda tem enchendo a paciência. E chegou um ponto tal que esse cara ferrou com minha vida de A a Z, mas eu não vou aqui Mas a saúde física e inclusive, também? Uma vez... Vida financeira também? Ele mandou uma vez eu fundar uma religião. Sim, essa parte eu ouvi já você falando. E quando eu disse, eu senti a raiva daquela coisa sentada num trono, a raiva dele vindo da minha direção, eu senti tudo isso meu doendo. Isso foi em 2007, cara. Entendi. 2011, primeiro infarto. Bem, aí infarto é só o que eu coleciono, mas eu deixo acontecer e eu não peço para ninguém me salvar. E esse corpo já morreu 2 vezes, mas as 2 vezes em que eu voltei, não agradeci a Deus porque eu me sentiria hipócrita. Eu não queria voltar. Mas você teve experiência de quase morte? Viu alguma coisa? Não é de quase, não é morte. Não. Mesmo, quer dizer, viu coisas estranhas? Não, estranhas não. Boas? Muito boas. Boas. Por isso que eu não queria voltar. Uma paz assim, uma coisa boa. Rapaz, quando esse corpo morre, se eu tiver certo naquilo que eu percebi, esse corpo da gente morre, mas o eu da gente continua existindo ininterruptamente. Sim. Do jeitinho que é aqui. A consciência, né, permanece. Do mesmo jeito, cara. Você já viu aquele trabalho do... Esqueci o nome do professor, que ele é professor, ele é especialista em ressuscitação cardiopulmonar da Universidade de Nova York. E ele trabalha só analisando a experiência de pessoas que morreram. É um médico famoso. Eu já li 2 livros. Samparnia. Não, o que eu conheço não é esse nome, outro? não. Que é o nome não, ele fez uma experiência que todo mundo falava, eu morri, saí do corpo e fui pro teto da sala. Aí ele falou, tá todo mundo indo pro teto da sala? Ele colocou prateleiras quase no teto da sala com desenhos. E ele só daria pra ver lá de cima. Ele falou, e aí, eu vi que você morreu aqui, seu coração parou e tal. Você saiu do corpo? Saí. E como é que foi? Você foi pro alto e viu o seu corpo? Sim.
Você reparou que tem umas prateleiras com alguns desenhos? Reparei. O que tem nesses desenhos? Você olhou? Uma 4 metros de altura. Ah, desse lado aqui tem árvores e casinhas e do lado de cá tem um leãozinho e um elefante. Aí ele provou que a consciência permanece para além do corpo. Conhecia.